Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a beleza de a gente ver as gravações, né? Porque você pode ver em qualquer horário e esse mundo que agora mais do que nunca as pessoas falam de ser híbrido, né? Ou seja, você trabalha de casa e ou trabalha no escritório, então você pode ter as reuniões aí online e aí você ver em qualquer horário essas gravações. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Frota, que é o CEO da startup 300 Inteligência, que é baseada em Minas Gerais. O Eduardo tem uma larga experiência aí de formar e começar startups, já fez algumas delas, e a 300 Inteligência está há 5 anos no mercado. E muita gente acha que a startup não deve fazer transformação digital, o que eu acho um grande erro, porque a startup nada mais é que uma empresa como qualquer outra. E o Eduardo vai nos ajudar a contar um pouco dessa história. Bora lá? Vamos lá. Eduardo, em primeiro lugar, obrigado por você estar aqui, obrigado por você se oferecer para gravar nesse canal aqui sobre transformação digital. E eu começo perguntando ou pedindo a você para fazer um breve histórico sobre a 300 Inteligência. Como ela surgiu, qual é a ideia, e aí a gente faz algumas perguntas sobre transformação digital. Legal, obrigado, Ricardo, pelo convite. A 300 Inteligência, ela surgiu há 10 anos atrás, tá, Ricardo? Ela era uma empresa de consultoria empresarial, onde a gente atuava em 360 graus dentro de uma empresa. E dentro das consultorias, a gente sempre trabalhou com o conceito de data-driven, né? Que é, de fato, você tomar decisões baseadas em dados, né? Não em feeling, né? Que é uma coisa bem comum hoje em dia. Então, a forma que a gente estruturava as informações, elas nos davam um diagnóstico muito preciso do momento de vida daquela empresa, né? E de forma em 360 graus, né? Então, a gente conseguia enxergar a parte de gestão, finanças, marketing, produto, experiência do cliente de uma forma bem minuciosa. E a partir daí, né, a 300 veio se evoluindo e a organização dos dados ela acabou superando a consultoria em si na questão de valor de mercado, né? Uhum, Então, nós acreditamos que dentro de uma empresa você tem dois ativos de alto valor, né? Que seriam as pessoas e os dados. E hoje a gente vê que as pessoas, os gestores, né, ainda têm muita dificuldade em estar trabalhando esses dados. E a 300 Inteligência, há 5 anos, a gente virou a chave de fato e a gente foca especificamente em alguns serviços que se complementam, né? Então, hoje, a nossa atuação dentro de uma empresa, nós validamos e auditamos dados de forma automatizada. Então, a gente conecta a nossa plataforma aos diversos sistemas de uma empresa e a gente, de fato, passa o pente fino e valida se aqueles dados, de fato, são reais, né? Se tem, a gente faz um diagnóstico desse banco de dados e com isso a gente integra diversos sistemas, né, os dados de diversos sistemas numa plataforma única. É a nossa segunda etapa aí dos nossos serviços. Então, primeiro a gente valida e audita os dados. Na segunda etapa, a gente integra os dados de diversos sistemas num local único, ok? A partir daí, a gente cria painéis personalizados para gestores e equipes, é, de uma forma que eles consigam enxergar o que eles precisam de fato para gerenciar, né? E dando a possibilidade dele monitorar métricas e indicadores que impactam diretamente o business dele, né? A atuação dele dentro da empresa ou da equipe dentro da empresa. Então, esse é nosso core business de fato, né? Nossa atuação dentro das empresas. No passado, a gente atendia empresas de pequeno porte, né? Até microempresas a gente atendia. Hoje, a gente está focado num mercado um pouco maior, né? De empresas de grande porte.
A gente está com o escritório em São Paulo, o escritório em Piracicaba, e a nossa sede é aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá? Tá. Eduardo, esse ponto é muito importante, antes de eu começar a fazer perguntas, né, mas eu acho muito interessante. Então, para eu entender a tua empresa, né, hoje ela faz essa análise de dados, e isso é muito importante para os nossos espectadores ou ouvintes, né, porque essa história de criar cultura data-driven, e a gente fala muito, né, das empresas Be Digital e Go Digital, né, onde Be Digital é como é que eu faço com que automatize os processos internos para ela ser mais automatizada, e o Go Digital é como é que eu faço a transformação do meu modelo de negócio, né, para que eu consiga perpetuar no futuro. E aí você vem justamente para fechar um gap aí e dizer o seguinte: da maneira que os dados estão, que é um grande valor, eu estruturo conectando a minha solução para que as empresas, mesmo tendo silo de dados, eu consigo trazer valor na interpretação dos dados. Porque o dado por si só não te ajuda nada, mas o dado que você faz e ele dá insights para tomada de decisão, esse sim é o dado valioso. É exatamente isso que a sua empresa faz, ou seja, conectar dados não estruturados e que estão em silos para que ele gere valor e insights para aquela determinada empresa que queira tirar insights dos dados. É isso? É exatamente isso. Nós também trabalhamos também incluindo dados externos para dentro dos painéis, tá? Então a gente consegue colocar dados é, como índice PCA, IGPM, Selic, temperatura do dia, média de temperatura, e cruzar essas métricas junto a indicadores ou próprias métricas internas da empresa, criando assim uma análise micro e macro do negócio. Então, quando a gente fala em data-driven, né, que é uma cultura baseada em tomar decisões olhando dados, a gente percebe que o grande viés não é a parte técnica, e sim a cultural da empresa. Correto. Então, nós pegamos desde mega empresas com faturamentos que a gente chama de corporates, né, em grandes empresas, como microempresas ou startups que estão começando sem essa cultura de fato de analisar dados, de monitorar, né, de fazer o monitoramento de métricas e indicadores para analisar de fato ali e tomar decisões rápidas, né? O grande viés é esse. Então, quando a gente entra numa empresa, é muito comum a gente estruturar, começar a estruturação de uma área específica, né, dos dados, criando os painéis, ok? Que a gente chama de BI, né, Business Intelligence. Uhum. A primeira etapa é organizar. A segunda etapa, a gente já começa a cruzar alguns dados, a cruzar algumas informações, e a gente tem a terceira etapa, que a gente começa a ter acesso a alguns cenários, né, de análise preditiva, né, com base no número de informações que a gente tem passadas. Então, você pode considerar, por exemplo, uma métrica, dias úteis no mês, temperatura, feriados, etc., que impactam diretamente o planejamento, às vezes, de uma empresa de varejo, de uma empresa que está em algum em alguma setor específico, né? Então, Uhum. quando você pega ou consegue enxergar os dados de uma forma analítica, né, que é o que não acontece hoje com os sistemas, né, os softwares que tem no mercado, a gente percebe que eles são 100% focados no input dos dados, não na análise dos dados. Então, a dor que a gente resolve para o empresário hoje, para grandes empresas, médias, etc., é de fato conseguir organizar esse grande volume de dados de uma forma que ele consiga analisar e monitorar o que é relevante para ele, de fato. Bom, os clientes devem estar bastante satisfeitos. E uma pergunta, mesmo o dado não sendo, eu quero repetir essa pergunta para ter certeza de que estamos alinhados.
Se os dados estiverem silos, departamento de vendas não comunica com finanças, né? E você consegue integrar de uma forma que é tipo um Lego, plug and play, e você consegue, consegue ter insights para ler os dados, é isto? Exatamente. A gente pega desde diversos sistemas até planilhas de Excel, até informações no computador do chão de fábrica lá e conecta num lugar só com a mesma identidade visual, ou seja, o gestor navega naqueles dados sem a percepção que ele está entrando num sistema ou entrando em outro, como se ele tivesse em um sistema só. Tá? Maravilha, fantástico. E agora eu queria falar um pouco sobre a sua organização, né? Como é que é criar uma cultura data-driven, oferecendo soluções de data-driven, né? Como é que foi criar essa organização? Porque você tocou num ponto que é fundamental. Muitas vezes a gente pensa que a transformação digital é sobre tecnologia, né? Eu já ouvi alguns líderes e gestores falando disto, mas a verdade é que é muito mais cultural, né? E abrange muito mais outras perspectivas, como dados, clientes, consumidores, inovação, mudança no modelo de negócio. E aí eu queria te perguntar, como é criar uma cultura data-driven na sua empresa? Como é que foi essa iniciativa? Se você já contratava as pessoas voltadas a data-driven quando você iniciou, você teve que trazer gente, trocar pessoas, como é que foi na 300 Inteligência? Ô, Ricardo, isso é uma coisa muito nova, né? A gente não tem histórico disso 10, 15, 20 anos atrás, né? Uhum. Então, é uma transformação contínua, né? Então, assim, o primeiro passo, de fato, é conseguir metrificar todas as áreas da empresa, né? No qual a gente consiga, na forma que a gente consiga monitorar, né, resultados, né? Monitorar os KPIs, etc. E o grande lance é envolver todos no projeto. Então, todos entenderem, todas as reuniões são feitas aqui, são feitas usando painéis, né, interativos, televisões. Cada sala tem uma televisão onde você consegue acompanhar, todos conseguem acompanhar, todos estão envolvidos dentro do processo. Então, a própria equipe consegue identificar de fato quando tem algo fora do padrão e atuar de forma rápida, né? E Esse é o essa grande atuação é de forma automatizada ou vocês fazem, como é que é? Vocês criam automação? automatizado, 100% automatizado. A gente Legal. tem os objetivos e tem os realizados dos indicadores e métricas. Então, a gente acompanha como que está o objetivo com o realizado, né, de fato. Então, você consegue entender ali o que sai do padrão de forma imediata, né, e tomar uma decisão rápida, né? E mais ainda uma pergunta ainda sobre organização e cultura, né? Como é que você identifica que os líderes, né, e as pessoas estão envolvidas na estratégia? Você disse, eu crio uma cultura data-driven, né? Mas se as pessoas, e você falou muito bem, as pessoas são muito importantes, além dos dados, como é que você sabe ou identifica que os líderes e as pessoas estão engajadas para o projeto, para a estratégia da empresa? Isso vai muito do perfil, né, dos gestores, né, o Ricardo. Você tem empresas que você já tem um viés de inovação, que o gestor, os diretores já têm de fato já conseguiram enxergar a necessidade de se atualizarem a todo momento com inovação ou principalmente estar conectado com essas possíveis inovações, né? Uhum. Mas você ainda tem empresas, né, líderes, gestores que ainda têm muita dificuldade em entender que isso de fato traz benefícios para eles, né? Então é comum a gente escutar, não, eu já tenho todas as informações, eu já tenho todas as informações, mas as informações estão lá, não, ele vai tirar um relatório no PDF, ele vai tirar, ele às vezes ele não confia naquela informação, né? Você tem um volume de dados, é muito comum isso, tá, Ricardo? Os gestores não confiarem na informação que chega para eles via relatório, etc. Então, é muito o perfil, né, desses gestores. E aí, quando a gente se conecta com
em determinados grupos, né, ou com determinadas empresas, você acaba entrando dentro de um grupo de pessoas, de fato, com viés mais inovador que faz as coisas acontecerem, né? Mas Uhum. hoje a grande parte ainda tem um pouco de dificuldade de entender a cultura data-driven, né? Da importância dela dentro de um negócio, não importa o tamanho, pode ser uma empresa com uma pessoa, duas pessoas ou uma mega corporação, né? Muito bom. Vamos mudar um pouquinho e falar sobre clientes, né? Como é que é a jornada do cliente? Como é que você monta uma estratégia para essa jornada do cliente? Porque hoje a gente fala muito em experiência, né? A experiência do cliente. O cliente quer resolver a sua dor com muito menos burocracia, muito mais rápido e de forma muito acelerada, né? Da melhor maneira possível, mais rápido e que traga valor. Como é que é a jornada na 300 Inteligência? A nossa prestação de serviço ela é bem complexa, né, Ricardo? Ela não é tão simples, né? São projetos que têm que estar bem desenhado, né, para que as expectativas das duas partes fiquem equilibradas. Então, eu falo que a jornada do cliente dentro da 300 Inteligência, ela se altera praticamente todos os meses, se ajusta, né? Então, a partir dos feedbacks dos clientes, do que a gente identifica de fato de melhoria, da forma que a gente consegue se comunicar, mas basicamente o que faz com que o cliente fique com a gente é a transparência, né, das informações, a transparência, as atualizações a informação ser rápida entre a 300 e o cliente. Então, isso que é o grande é o que eu falo que é o mais importante, né? Você estar próximo do cliente, ser transparente com ele, mostrar as dificuldades, quando tem algum problema, abrir, né? Sentar e planilha aberta, né? Abre, ó, existe esse desafio a ser vencido e seguir. E, assim, não tem muito segredo, né? É estar próximo, escutar e implementar. E o nosso caso é bem complexo, porque você trabalha com dados, às vezes o cliente fica durante 6 meses sem ver nenhuma entrega, né? Porque a gente ainda está na fase de organização dos dados. Então, a gente tem que estar muito próximo, mostrando para ele cada etapa que está sendo vencida, né, de forma transparente. Então, eu acho que essa proximidade, a transparência, faz com que, de fato, a gente consiga uma jornada bem bacana. Eduardo, as suas soluções são criadas a partir do momento que você tem esse contato com o cliente, né? Para ele vê valor, porque você interage e sabe exatamente onde é a dor dele. Então eu não sei quantas pessoas você tem no time, mas como é que as pessoas conseguem acompanhar o cliente, né? De uma forma com que ele consiga transmitir os problemas e as dores dele, e você, com o seu time, consegue estar próximo, como você falou, e ter essa transparência, para que ele realmente vê valor. Porque o seu foco é no cliente, já percebi, e na dor do cliente. E a grande chance de você ter sucesso é justamente isso, focar na dor do cliente. Perfeito. Mas como é que você consegue estar próximo do cliente? Porque você deve ter um time restrito, né? E para que ele consiga ver valor nesses projetos. Ricardo, o primeiro passo, de fato, é diagnosticar a dor do cliente, né? Mas muito bem diagnosticada, né? A gente entender ela, estudar sobre ela e analisar os cenários para esse problema ser resolvido, né? Inclusive discutir isso antes com o cliente, etc. No nosso caso, a gente já inicia o contrato com SLA, né? Com acordo de serviço, né? Onde vai estar detalhado o que vai ser feito. Isso, essa forma de trabalho, você já tem uma transparência entre as partes ali do que vai ser feito em quanto tempo, né? O esperado, né? Então, você já tem um planejado para os próximos 12 meses. E a partir daí é a proximidade do cliente acompanhando todo o processo de ponta a ponta. E aí as dores vão se transformar de fato nos objetivos, né? Resolver esse problema, resolver esse, resolver esse, resolver esse. E a partir daí a gente vai mensurando as entregas de acordo com a solução dessas dores, né?
E você usa pesquisa de satisfação, as famosas do mercado, Net Promoter Score, NPS ou outra similar? Constantemente. E, Inclusive, também implementamos nos clientes, que é e como qual é o eles nível não... de satisfação dos clientes hoje? Oi? Qual é o nível de satisfação dos clientes? Hoje a gente tem um nível elevado, né, acima a gente tem um nível bem elevado, mas não foi sempre assim, né? Claro, Uhum. no passado a gente teve muita dificuldade em estar conseguindo ajustar isso. A gente teve que se adaptar a muitas mudanças para a gente conseguir ter, de fato, se encaixar, né? No passado a gente atendia mais empresas, mas empresas menores, né? Hoje a gente atende menos empresas, mas empresas maiores, né? Então fica um pouco mais fácil fazer a gestão ali desses Uhum. clientes, né? Com a equipe menor, né? Ah. Ô, Eduardo, uma pergunta sobre concorrência, né? A gente sabe que a disrupção ela pode vir hoje em dia, né, da própria indústria ou às vezes de outra indústria, né? Obviamente, quando uma empresa faz essa disrupção, a outra desaparece, porque às vezes ela acha que está bem no mercado, está vendendo há muito tempo e não precisa mudar, e aí a disrupção aparece. Na sua visão, como é que você vê, como identificar o que agrega valor para que você não sofra essa disrupção? É que nem aquela onda, um tsunami, né? Você está ali, de repente você vê a onda, já é tarde demais. Como identificar o que agrega valor para não sofrer uma disrupção? Quando a gente coloca o cliente, né, no centro, né, que é o grande, todo mundo fala isso, mas poucos fazem, né, de fato. Eu acho que não é tão fácil, né? O dia a dia do empreendedor é bem complexo, né? Ele tem que fazer de tudo, então fica sobrecarregado, trabalha muitas horas por dia e às vezes não consegue parar. Nós aqui usamos a estratégia do Jeff Bezos, tá? O Jeff Bezos ele tinha uma preocupação extrema, né, com o cliente, né, desde o início nos livros que falam sobre ele. É bem interessante ver a preocupação que ele tinha na entrega, né, com o cliente, do que vai entregar, etc. E também a questão de você conseguir metrificar tudo, né, para você ter a informação, né, onde está certo, está errado. E o principal, respondendo a sua pergunta, é gerar inovações constantes, sempre inovar. Então, nós aqui, infelizmente, pelo tamanho, eu não consigo, num curto intervalo de tempo, lançar melhorias significativas, né, inovações dentro do nosso serviço. Mas a gente anualmente lança. Então, anualmente, a gente lança inovações. Então, 2022, agora a gente está lançando automatização de processos repetitivos. A gente está para lançar agora no mês que vem ou no próximo, ou seja, a gente vai conseguir. Nós criamos um robô, né, com inteligência artificial também, que vai fazer o papel de um ser humano na conferência de informações, na conferência de dados, na geração de relatórios automatizados, no cruzamento de métricas. Então, é como se fosse uma pessoa fazendo algum serviço específico dentro de uma empresa, né? E Enviando uma informação para outro. E aí, anualmente, nós já temos, inclusive, o que a gente vai lançar, os dois nossos serviços no próximo ano, a gente já tem mapeado. E aí a gente vai dedicando uma parte do tempo, que infelizmente não é o que nós gostaríamos, a gente queria estar dedicando muito mais tempo para isso, mas a questão é não parar, né? Isso tem que continuar. Então, daqui 2, 3 meses a gente lança esse novo serviço. Ano que vem a gente já tem previsto para março e abril novos também, né? Novas melhorias também na nossa plataforma, né? Então, eu acho que isso é o grande viés, né? Você está sempre tentando se atualizar e acompanhando o que tem de mais tecnológico no mercado mundial, né? O que eles estão lançando. Então, e hoje é muito fácil, né? Você acompanhar isso. uhum. Então, hoje, a gente já se baseia em concorrentes. A gente tem um na Alemanha, tem um nos Estados Unidos,
São poucos ainda, mas a gente já se baseia nos que estão fazendo, nos que estão entregando algo acima do que a gente entrega. E eu vou pegar um gancho aí sobre a inovação. Eu ia perguntar sobre a jornada da inovação, mas eu já vi que você disse que está sempre inovando, né? Mas como é que vocês criam produtos e serviços? Pelo que eu entendi, você foca na dor do cliente. Aí você vê que um cliente tem você pode citar um ou dois exemplos de algum produto que você criou e nessa interação com o cliente? Porque às vezes as empresas falam, eu não consigo inovar, mas essa conversa com o cliente, né, e formar grupos ágeis, diversificados, né, como se diz grupos ágeis, né, e aí conseguir com a diversidade de conhecimentos colocar aí a inovação de uma forma mais rápida, né? Porque eles estão muito mais autônomos, né, sem precisar essa coisa hierárquica, né? Seguir a hierarquia, melhor dizendo. É, é, vou dar um exemplo aqui desse serviço que a gente está lançando agora, daqui a 2 meses, mais ou menos. Nós estávamos em um cliente no final do ano passado, e a gente identificou que ele tinha, em uma área da empresa, tinha 3 funcionários que ficavam focados de fato no input de dados, conferência, pegava informação de um sistema, jogava no outro, tudo em Excel, gerava um relatório em PDF, transformava o relatório em Excel para depois transferir para outra planilha. E a nossa área de tecnologia, dentro do cliente, identificou essa oportunidade de, pô, a gente consegue melhorar isso, sem muito esforço, né? A gente consegue de fato. E aí eles trouxeram essa ideia, a gente jogou num comitê que nós temos e definimos que de fato fazia sentido. A gente complementaria o nosso serviço de dados, né? Tem Uhum. tudo a ver. E nesse caso, a gente está implementando agora, já, inclusive, estamos validando nesse cliente esse serviço para jogar depois para o mercado. Então, só nesse serviço ele vai conseguir tirar 3 funcionários de conferência de informação para análise de informação. Então, o funcionário começa a ter mais tempo para se dedicar a outros serviços que faz mais sentido Uhum. do que, de fato, ficar totalmente no operacional. Né? Então, já é um case, né? Esse primeiro cliente já virou um case nosso. E aí a gente está lançando agora para o mercado, porque primeiro a gente identificou, agora a gente vai para definição de produto, né? O que é esse produto de fato? O que problema ele vai resolver? Quanto de tempo de dedicação da equipe? Qual a precificação desse produto de fato? Né? Então a gente começa a desenhar tudo para fazer o lançamento. A gente já poderia ter lançado em janeiro, mas a gente não, vamos validar primeiro, identificar as dificuldades na implementação, né? Como se fosse não. A gente fez um MVP de fato do produto para depois lançar ele. Isso é muito interessante, o que você está dizendo, porque eu ia te perguntar qual que é a importância de ter dados dentro da empresa. E aí você acabou de dar o exemplo, né? Com você tendo dados que realmente geram insights e você pode tomar decisão, você pode automatizar um processo, você pode transformar, né, esse processo e você pode eliminar a mão de obra humana. E as pessoas pensam que a automação e a transformação digital vai tirar o emprego das pessoas. E, na verdade, é o contrário. Você vai criar outras funções, as pessoas vão ter outras oportunidades, mas vai ter aquele conceito de reskilling e upskilling, né? O que você ou vai ter que trocar os seus conhecimentos por outro, ou vai ter que fazer um upgrade dos seus skills. Mas o mais importante é que os dados dão insights para você ir transformando o modelo de negócio. E aí eu te pergunto, né? Você tá aí, tem toda essa inovação, jornada do cliente, aproveitando aí falando sobre reskilling e upskilling, né? Como é que é o treinamento da empresa em relação aos funcionários para quê? Para que eles se mantenham atualizados e possam aí continuar trazendo valor para os seus clientes. É, eu vou te dar um exemplo agora, né? Nós estamos iniciando um processo para conseguir tirar uma certificação global, né, de segurança de dados, né? Uhum.
o grande lance é ter um objetivo, né, Ricardo? Nós procuramos a direcionar um objetivo para que todos estejam engajados por uma causa única, né? O que eu vejo é muitas empresas, faz esses cursos aqui, faz esse, mas não tem uma lógica específica para isso. Então, quando você cria essa lógica, pô, a gente mirou no céu, né? Tipo assim, esse ISO é super complexo de tirar, não é fácil, pode ser que demore 1 ano e meio para conseguir tirar, só que começa agora. E começa como? Com o conhecimento. A equipe tem que ter o conhecimento mínimo do que a gente está buscando para todos estarem engajados nessa causa, né? Então, dentro do que a gente trabalha, a gente visualiza isso, né? E a nossa metodologia de gestão também é bem leve. A gente tem a gente sempre incentiva o autogerenciamento do próprio funcionário, né? Quando você tem métricas, você tem como... Eu não me importo se esse funcionário, segunda, terça e quarta, ficou mais... foi menos produtivo e na quinta e sexta ele entregou o que era o acordado durante a semana, né? Isso não importa. Então, meio que ele pode gerenciar. É complexo isso, não é fácil, mas hoje a gente conseguiu implementar isso. Então, hoje a nossa equipe, vamos colocar, 70% dela é autogerenciável, mas você só consegue isso quando você tem as métricas, né? Caso contrário, fica o dito pelo não dito, né? Você não consegue identificar se de fato fez, não fez, etc. É o famoso eliminação do micromanagement, né? Microgerenciamento. Você confia, e isso é legal, cria uma cultura muito bacana e o funcionário fica engajado, né? Porque ele pode ter um dia que tem um compromisso com o filho, com a filha, ou com a esposa, ou com o esposo, né? E aí ele decide, ou ela decide fazer, sei lá, meio período naquele dia. Mas se a entrega na segunda, terça, ela fez um tempo estendido e conseguiu fazer a entrega, é isso que importa, é o resultado. E aí a gente vê que as pessoas, grande parte, estão saindo das empresas, teve até uma pesquisa da McKinsey nos Estados Unidos, justamente por uma cultura tóxica, né? Então, a falta de confiança, a empresa fala uma coisa, mas se vive uma outra cultura. Muito legal. Modelo de negócios, né? Eu entendi aí que você tem um modelo de negócios de monetizar através de um SaaS, né? De você fazer essa integração da sua solução. Mas como é que você olha a tua empresa e fala assim, bom, o modelo de negócio que eu tinha hoje já não serve mais, depois de 5 anos. Já aconteceu de você ter que mudar o seu modelo de negócios e adequar a sua estratégia, porque as coisas mudam muito rápido hoje em dia? Não só aconteceu, como acontece hoje ainda, né? Atualmente, em alguns casos específicos, a gente tem que entregar algo diferente do convencional. Quando você atende uma empresa maior, às vezes a gente não consegue fazer o modelo SaaS, até porque a empresa tem os seus 200 funcionários de TI dentro dela. Então, teoricamente, a gente entrega a inteligência, né? Entrega o produto, treina a equipe e ela toca sozinha a partir de um determinado momento. Isso são casos específicos, né? Porque para uma empresa hoje trabalhar com inteligência de dados, ela tem que ter uma equipe aí em torno de 4, 5 pessoas no mínimo, de imediato, com experiência técnica, né, com capacidades técnicas diferentes, né? E esse o custo eleva demais. Então é muito mais barato, de fato, ela terceirizar isso e fazer esse processo em 4 mãos, né? Fazer junto. É muito mais interessante. E a gente vê grandes empresas, né, já fazendo isso, né? Então, Esse é o conceito de inovação aberta, né? De empresas grandes e juntar-se com uma startup que é mais ágil para poder tirar uma prova de conceito sobre um determinado processo ou um serviço, né? Para que aí ele consiga alavancar a inovação mais rápido, correto? essa conversa é muito difícil, né, o Ricardo, entre uma grande empresa e uma startup, né? São culturas completamente diferentes. Você tem, para você virar um Titanic, você demora. Uma startup vira rápido, né?
Então, quando você junta essas duas culturas, elas são bem. Então, a grande empresa ou a média, ela tem que querer de fato a inovação, ela tem que querer, Uhum. porque o início não é fácil. Você tem burocracias, você tem a questão de sistemas, às vezes, enormes, né? Cheio de puxadinhos, né? É comum, né? A empresa vai crescendo, o sistema vai aumentando também, vai complementando com outros sistemas e no final das contas você tem um elefante branco, né? Você não consegue nem mudar de sistema por causa disso. Então, aí uma startup vem e tem que se adaptar a isso para conseguir um custo reduzido. Então, por isso que essas provas de conceito, né, chamada POC, é interessante, né, para ser um período de namoro ali, né, de adaptação entre as duas partes, para criar projetos maiores, né? Eduardo, você tocou num ponto que eu queria fazer uma pergunta sobre esse tópico. As duas culturas, né? Mover o Titanic versus uma cultura ágil. Que conselhos você daria para uma empresa ou para uma startup vencer essa barreira das duas culturas diferentes, né? Você deve ter tido aí você conversou com vários líderes e gestores ao longo Uhum. aí desses 5 anos, além da sua experiência prévia em outras startups. E Uhum. mais, qual é o padrão? Que desafios você teve que enfrentar que você poderia dar como conselhos para quem quer vencer essa barreira para fazer a inovação aberta? Para as corporações, é necessariamente aberta, de fato. Escutar, chamar, conversar, reunir, entender as soluções, porque às vezes uma solução de uma empresa, de uma startup com duas, três pessoas, resolve um grande problema, de fato, dessa grande corporação. Então, a mente aberta de um conselho administrativo, de diretores, pode, de fato, gerar oportunidades ímpar para as corporações, como já tem diversos cases, né? É, no mercado, né? Não nosso, mas no mercado de pequenas empresas que se destacaram resolvendo problemas de grandes empresas. Tá? A gente pretende ser um case desse em breve aí, a gente. E para as startups, o grande lance de você conseguir atender clientes maiores ou até mesmo os menores é de fato você conseguir pôr o pezinho lá dentro do cliente. Às vezes com um projeto menor, para cliente grande tem que ser através de uma prova de conceito. Eu não Uhum. consigo visualizar outra forma. Até porque, vou dar o exemplo da nossa empresa. A gente poderia entrar com projetos para grandes empresas para criar uma área de inteligência da empresa inteira. Quanto tempo não seria, quanto tempo de dedicação nós não teríamos e o custo elevaria ao ponto de ser inviável financeiramente para a empresa fazer esse investimento. Então, o grande ponto é conseguir de fato identificar qual que é a maior dor da empresa, não somente a maior dor, né? Onde você consegue atuar e gerar retorno imediato ou o mais rápido possível para a empresa. E a partir daí, identificar internamente e ir crescendo dentro da empresa. Eu conheço uma empresa, né, é, que fica no estado de São Paulo, que ela presta serviço para um cliente só. Olha só. E o CEO dela me comentou comigo recentemente que, cara, eu não consigo atender outras demandas. Eu só consigo atender esse cliente. Olha o tanto de Olha só. oportunidade que tem ali dentro. Né? Então, mas ele começou pequeno lá e depois foi crescendo e os projetos foram ficando grandes e ele tem projetos para 5 anos para frente dentro da empresa. Né? Então, o grande lance de fato para startup fechar com grandes empresas é entrar com provas de conceito e para as corporações de fato elas terem a mente aberta, fazerem entrar nesses hubs de inovação, né, que são fantásticos e escutar, né? Uhum. Estudar e escutar o que tem de novo no mercado. Né? É a famosa palavra experimentação, né? Você precisa olhar a sua estratégia e ver o que você quer, gerar uma prova de conceitos alinhada à sua estratégia, e aí, com isto, você começa a ver os resultados, né? E é como hoje está o metaverso.
estava conversando com alguns C-levels e eu digo, não é momento para você pensar em retorno do investimento agora no metaverso, mas onde está a sua empresa hoje? Qual é a sua estratégia? Aonde você quer chegar? Qual é a sua visão? E baseado nisso, onde o metaverso se insere nesse contexto? Volto ao seu ponto no início, que a tecnologia não é o mais importante, é você saber onde você quer chegar, alinhado à sua estratégia, para que você possa aí conseguir alinhar, trazer as tecnologias como o metaverso ou outras, né? Para você seguir nessa área de inovação, porque senão você começa a criar inovações, inovações, e aí as empresas com tantas prioridades, por isso a transformação digital não acontece, né? Porque são tantas prioridades que o cara não consegue dar atenção. Então, esse exemplo que você disse é perfeito, o cara só tem um cliente. Aí vem a pergunta, e se ele perder esse cliente, ele morre? Sim, mas o cliente vê tanto valor e a simbiose, né? As duas empresas combinam tão bem que está funcionando. Obviamente, tem que estar sempre atento, porque se a disrupção ali É não um risco acontecer, elevado. ele vai desaparecer, né? Então, é muito interessante esses pontos aí para a gente ter atenção e saber onde a gente quer chegar. Muito bem. Você falou num ponto, Ricardo, que eu acho que é importante ressaltar, que a questão da tecnologia, muitas das vezes, nós percebemos que outras startups foca tanto nos termos tecnológicos, nas soluções tecnológicas e não na solução. É muito comum nós, e olha que a gente trabalha com tecnologia de ponta, de fato, ou a gente testa inteligência artificial, a gente valida, e muitas vezes no cliente a gente não fala nada disso, a gente fala da dor dele, como solucionar essa dor, sem falar uma palavra tecnológica. Uhum. Então, o grande lance é, de fato, tentar colocar o cliente como foco, né? E identificar, diagnosticar para resolver problema, né? Sem dúvida, o foco no cliente. Aliás, as empresas que eu vejo que estão dando certo, é aquelas que estão com foco no cliente, né, na dor que ele tem. Uma Sim. pergunta sobre tecnologias habilitadoras. Eu entendo que você usa inteligência artificial, que é uma análise preditiva, automação, usa nuvem, né? Tá na nuvem, né? E usa outras tecnologias habilitadoras, tipo o 5G ainda não entrou, né? Mas a gente fala de nuvem, inteligência artificial, a gente fala aí de Robotic Process Automation. Eu entendo que você usa todas essas tecnologias e é importante para você manter o seu negócio, acelerar o seu negócio, escalar, né? A questão das tecnologias, elas têm que ser muito. Existe uma linha tênue, né? É o que você tinha até falado recente. De fato, o que que é muito importante a gente identificar o que isso vai impactar de fato no nosso negócio. Exemplo, metaverso. Metaverso, nós tivemos no início do ano várias reuniões. Ah, vale a pena? Como que o metaverso entraria no nosso business, né? E a gente identificou que o metaverso, nesse momento, ele não é relevante para nós, mas que NFTs são relevantes. A gente trabalhar com tokenização, com Uhum. rastreabilidade usando blockchain é relevante. E aí nós estamos, aí vem o período de fato de criação de produto, né? Beleza, a gente vai trabalhar com rastreabilidade, com blockchain, beleza, mas o que nós vamos, que dor que nós vamos resolver do cliente? E aí, a partir daí, a gente vem desenvolvendo. No ano de 2023, no início, a gente vai já estar lançando aí serviços, né, de rastreabilidade com blockchain e tokenização também. Então, é um período longo, né? Você vê que é É, um ano praticamente para lançar. Pode ser até que lá já mudou já, mas o grande lance é você de fato criar o produto, né? Não você tem que lançar um produto, não jogar ele no mercado, né? Então você tem que criar o storytelling, né, do serviço, contar a história, por que faz sentido de fato o cara tokenizar alguma coisa ou fazer a rastreabilidade usando blockchain.
E quando a gente trabalha com dados, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Então, a gente identificou que isso era um serviço que precisava ser lançado aqui dentro. Só que a gente vê que não é tão simples, tem que ser estudado, tem que ser estruturado. Como que nós vamos encaixar isso nos nossos clientes, né? Uhum. E esse ponto que você tocou é importante, né? O metaverso, eu analisei, não vale a pena agora. Mas é aquela história, né? Em que momento não que eu tenho que fazer para não ser tarde demais? Hoje o metaverso, no seu caso, não se adequava ao NFTs e blockchain. Você citou bem, dois belos exemplos de tecnologias habilitadoras, né? Mas aí eu devo fazer uma experimentação no metaverso ou devo esperar mais um pouco? E aí pode ser que os concorrentes comecem a usar e aí você fica fora de uma fatia importante de uma tecnologia que está mostrando que tem que estar observando, porque vai trazer algum resultado e vai trazer uma boa parte de receita para as empresas. Com certeza. Essa questão de lançar o produto depois de um ano que foi estruturado, na verdade, a experimentação está acontecendo nesse um ano, justamente para a gente conseguir entregar o que você pretende, né? O lance de você conseguir entregar o que você está vendendo é o mínimo, né? E quando você utiliza tecnologia de ponta, a lei de Murphy atua com força, né? Então, é muito importante quando colocar o serviço no mercado, de fato, ele está 100%, né? Então, a experimentação, esse MVP, ele roda em paralelo. Claro que não na velocidade que às vezes a gente quer, por limitações de pessoas, etc. Mas não pode parar, né? Não pode parar de jeito nenhum. Eduardo, então o que eu entendi aqui, o grande segredo da 300 Inteligência é foco no cliente, buscar inovação, testar através, olhando essa dor do cliente, olhando os processos, estar próximo do cliente, ver a dor e criar os grupos ágeis de experimentação e uma cultura data-driven e cuidar das pessoas. Mais É ou isso. menos isso? Exatamente. Isso é busca constante, né? Nunca chega no ideal. É evolução, né? A gente vai evoluindo. Estado perpétuo de transição. Eu nem chamo de transformação digital, eu sempre falo estado perpétuo de transição. Exatamente. Mas quando a gente trabalha com dados, Ricardo, facilita a gente notar as evoluções, porque você colocando métrica, você consegue de fato. A gente trabalha muito com gestão visual. Então, se você pega as salas das nossas equipes, é tudo com informação na parede, atualizada. Você não precisa Uhum. entrar num arquivo, ligar o computador, entrar no arquivo para ter uma informação. Ela está lá na parede, está na televisão ou está no quadro. Então, isso faz as coisas acontecerem com mais agilidade, né? É isso, 70% das empresas elas falham na transformação digital por causa de não cuidar da execução. Tem um PowerPoint maravilhoso, estratégia ali desenhada, mas não executa. E outra coisa que é uma outra causa de falha é não medir o sucesso da transformação, que é exatamente o seu ponto. Você não saber se o processo está gerando um resultado e esse resultado está sendo esperado. E aí Não, você tem. e trabalhar com as conexões também é muito importante, né? Nós fomos chamados pelo Banco Bradesco para estar dentro do espaço deles em São Paulo, né? No InovaBra. A Uhum. gente também está no Agitec Garage, né? Só que o que eu percebo, aconteceu até uma coisa engraçada no Agitec Garage, que eu agendei uma reunião com eles e eu saí de Juiz de Fora nessa reunião e voltei, né? São 600 e tantos quilômetros. E aí o pessoal, eu cheguei lá, pô, mas você veio só para reunião? Cara, eu vim só para reunião, porque seria importante essa reunião especificamente presencialmente. Então, assim, o grande é muito importante a gente ser o exemplo, né? O esforço para a gente de fato conseguir chegar nos resultados, colocar todo mundo com foco nisso. Isso eu acho que é o grande você estar perto de pessoas com a mente aberta, perto de outras startups, perto de pessoas que têm a visão, né, de Uhum. tecnologia, que ainda é um bicho de sete cabeças. Você tem poucas pessoas
que tem um conhecimento minimamente aceitável para conversar sobre novas tecnologias, né? Uhum. Então, é um aprendizado constante mesmo, a gente tem que estar evoluindo constantemente. Eduardo, quero te agradecer, super bacana o nosso papo, foi fantástico, acho que eu tirei aqui, acho não, tenho certeza que eu tirei muitas informações, espero que o pessoal que vai assistir esse vídeo consiga tirar bons insights, né? Muito obrigado pelo seu tempo e agradeço demais aí. Obrigado, Ricardo. Estamos juntos aí, vamos em frente. Pessoal, hoje eu então conversei com o Eduardo Frota, que é o CEO da 300 Inteligência, uma startup que está há 5 anos e trabalha com dados, solução baseada em dados. Obrigado.